Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso Querigma Podcast. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui com um tema, abordando um tema para abençoar a sua vida. Você sabe que não dá para falar tudo e nem temos tempo hábil para falar nos cultos. Então nós tiramos esse momento aqui no podcast, inauguramos semana passada, e agora é o segundo episódio e eu estou recebendo aqui uma figura ilustre no nosso podcast dessa semana. Estamos aqui vindo lá de BH, Minas Gerais, o nosso querido e amigo pastor Francisco Vasco. Seja bem-vindo, pastor Francisco. Muito obrigado, muito bom estar aqui com você nesse momento. Realmente é uma ideia bacana que Deus te deu. Eu acredito que nós temos uma mensagem, né, para compartilhar. E nesses momentos também flui muita vida de Deus, muita palavra, experiências também que às vezes a gente não consegue compartilhar, como você bem colocou aqui no culto, né? Então tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje. Fazer um desafio aqui para você, convide mais 5 pessoas para participar conosco, né? Para se conectar e ser edificada hoje. Isso mesmo. Pegando o gancho aqui do pastor Francisco Vasco, queria que você compartilhasse esse link aí com as pessoas que você conheça, principalmente se elas são líderes, porque o nosso assunto hoje aqui é liderança. Mas não é simplesmente a liderança na igreja, mas a liderança na igreja, a liderança em casa, no trabalho. Nós queremos falar sobre liderança. Então convide aí, se você não é inscrito também, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que outros conheçam. Antes de entrar no nosso tema, eu queria aqui fazer um alerta sobre os nossos patrocinadores. Nós temos um irmão muito querido aqui, chama Ronaldo, e ele que instalou essas cortinas no nosso estúdio. E ele faz um trabalho fenomenal. Eu não sei, pastor Francisco, tem cortina na sua casa? Tem. E você que lava as cortinas? Não sou eu que lavo. Não lava. Dá trabalho lavar cortina. Muito. Principalmente aquelas cortinas que tem ilhós ou que tem aqueles ganchinhos de metais. Verdade. Se você jogar aquilo na máquina de lavar, vai estragar a sua máquina. Então, esse irmão, ele tira a sua cortina, lava a sua cortina, devolve instalada a sua cortina. E ele também faz um projeto de cortina para sua casa e ele também confecciona as cortinas e instala as cortinas. E também, se ela está com defeito, precisa trocar, ele faz esse serviço. E eu queria também aqui relembrar do nosso querido irmão Ailton, que da Cerealista Santa Fé, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Eu queria ler os produtos que ele tem, né? Arroz Bambinorte, tipo 1. Arroz Palmas, feijão enche panela. Olha aí, ó. Você vai colocar o feijão, vai encher sua panela. Tem um arroz enche panela também, feijão Bambinorte e feijão estoura panela. Bom, toda vez que você chegar no supermercado e comprar um desses produtos, você tá abençoando a Cerealista Santa Fé, que está abençoando, patrocinando, para que nós possamos falar para você, compartilhar, trazer pessoas como o pastor Francisco Vasco para falar aqui para você, e vai ser uma bênção. Glória a Deus. Falando então sobre liderança, pastor Francisco Vasco. Vamos lá. Você é um bom líder? Glória a Deus. Obrigado por essa pergunta. Sou um bom líder. Pela graça de Deus, temos liderado muitas frentes, né? Liderado a igreja, liderado a casa, liderado as finanças, liderado também outras igrejas, muitas obras, muitas coisas que nós temos liderado. Mas estou crescendo cada dia mais. Liderança, pastor Francisco, é algo que a pessoa nasce com ela? É algo que é desenvolvido? É algo que uns têm e outros não? Como é que a gente olha essa ótica? Porque tem gente que fala, eu não tenho dom para isso, não tenho dom para liderar. E outros lideram, né? Como que a gente vê isso? A pessoa nasce com liderança, a pessoa adquire isso, desenvolve isso, ou tem gente que não tem? Então, eu creio que todos aqueles que o Senhor perdoou, né, em Apocalipse capítulo 1 fala, né, que com o teu sangue ele nos comprou e nos constituiu. Então eu creio que todos aqueles que foram salvos em Deus, né, que eles tiveram a sua vida transformada, ele também
recebeu da parte de Deus essa capacitação para liderar. Mas tem uma coisa que eu creio particularmente, essa é uma fé particular. Eu creio que a liderança é desenvolvida. Não existe essa coisa da pessoa falando, nossa, esse cara nasceu com isso. Eu acredito, eu estava até, foi uma experiência interessante essa semana que aconteceu. Esses dias eu estava na minha casa, olhando para os meus filhos, falando assim, meu filho, esse tem um dom para isso, esse tem um dom para aquilo. E o próprio Espírito me corrigiu. Eu tenho uma filha de 5 anos. Um de 12 e um outro de 15. Algumas coisas já não consigo mais ter tanta eficiência com o de 15. Então, por exemplo, uma delas, coisa assim banal, mas que eu percebi que o Espírito falou comigo acerca disso. Eu fui fazer compra esses dias e eu levei minha filha de 5 anos. Falei, o papai vai fazer compra. Eu gosto de fazer compra, particularmente, né? Eu gosto. Você é um dos raros homens que gostam de fazer compra. Por incrível que pareça. Eu gosto de fazer compra mesmo, até de viajar para os Estados Unidos para fazer compra. E aí eu estava fazendo compra com a minha filha, falei, eu vou ensinar ela a escolher fruta. Ela falou, pai, pode pegar essa? Eu falei, não, essa não, eu vou te ensinar como que você pega. Aí ensinei para ela, ela começou a desenvolver aquilo. Aí depois, quando eu fui embora, aí fui embora tranquilo. Depois de 2 semanas eu fui comprar umas frutas. Falei, nossa, podia ter trago minha filha. Aí naquele momento eu entendi que Deus estava falando algo comigo. Muitas vezes nós dizemos, nossa, eles não levam jeito para isso. Aí o Espírito falou isso comigo. Ele leva jeito ou ele não foi treinado para aquilo? Então, quando eu cheguei em casa, que ela ficou sabendo que eu tinha de fazer compra, ela falou, pai, por que você não me levou? Eu quero. Eu gosto de fazer compra. Ela disse isso. Então, pode ser que ela amanhã vai gostar de algo ligado à comida, por exemplo, culinária. Sim. Então, às vezes, as pessoas falam assim, não, foi porque ela já nasceu com isso, né? Eu acredito que liderança, o sucesso, a liderança é treinável. Você pode treinar. Muitos, infelizmente, nessa desculpa de dizer, eu não tenho dom, eu não nasci para isso, ele também não se move em direção a nada. Ele não faz. Ele não. Então, você já fez um curso? Nós temos aqui na nossa igreja, Videira em Palmas, vários cursos. A pessoa nunca se inscreveu em nenhum curso. Ele diz, pastor, eu não tenho dom para liderar. Nunca desenvolveu, treinou nunca desenvolveu, nada, né? Nunca treinou. Agora, é óbvio que tem pessoas que têm mais facilidades do que outras para captar algo, habilidade para falar, eu acredito nisso. Mas o básico de liderança, né, que Deus te constituiu para liderar. Nem sempre, eu acredito que também uma confusão que tem na mente de alguns, é que eles pensam que liderança é só quem está à frente, né? Então, por exemplo, eu não estou pregando, por isso eu não sou um líder. Não, você pode, por exemplo, um anfitrião. Eu acredito que o anfitrião é um grande líder. Sim. Ele está liderando o ambiente da casa dele. E ambiente para nós é tudo. Eu te perguntei essa questão, se nasce com ou é desenvolvido, pelo seguinte aspecto. Quando lá em Gênesis, Deus cria Adão e Eva, diz para eles, vocês vão dominar. Certo. Ou seja, vocês vão liderar. Então, Deus já dotou o homem de capacidade de liderança. Porém, essa liderança, como você bem colocou, ela precisa ser desenvolvida. Certo. Treinado, né? Não sei que palavra a gente usa aqui. Acho que desenvolvida é a melhor palavra. Então, assim, por que eu digo isso? Porque alguém pode dizer, eu não nasci com o dom de liderança. Não, Deus já dotou todos. E ali não era só o homem, era o homem e a mulher. Os dois são dotados de liderança. Agora, se vão desenvolver a liderança, se vão ser treinados a isso, é outra questão, né? Mas eu fico olhando que tem muita gente que diz isso, né? Eu não tenho dom. Eu contei aqui, vou recontar. Esse tempo atrás, teve uma experiência muito interessante, e contei essa experiência em vários locais, uma experiência de uma célula. Era aniversário de uma irmã da célula. E aí eles resolveram na célula comemorar o aniversário dessa irmã. Então eles pegaram um bolo, esconderam o bolo dentro da casa do anfitrião e fizeram toda a célula. No final, uma irmã ia lá pegar o bolo, ia chegar na área e eles iam então dar uma surpresa e cantar os parabéns. Só que, quando a irmã entrou lá dentro e pegou o bolo, que ela foi passar da sala para a garagem, onde estavam todos reunidos, ela tropeçou. Ela tropeçou e caiu. Só que ela caiu com a cara no bolo.
Então foi uma cena assim, ela levantou ali tão chateada, correu para o banheiro, se trancou lá e virou aquela tragédia. O que era para ser. Culpada de tudo. Aí o que acontece? Um irmão na célula falou, não, faz o seguinte, eu vou lhe comprar outro bolo. Ele correu e foi comprar um bolo. Uma das irmãs correu, pegou um rodo e começou a limpar. Entende? Uma outra irmã foi lá e bateu no banheiro e tentou consolar a irmã, tirou a irmã, lavou o rosto dela. Com 20 minutos depois, eles estavam com um novo bolo, a irmã já tinha se recuperado. Uau. E eles comemoraram. Então, cada um fluiu. Aí o que acontece? Quem tem dom de consolo, foi lá e consolou. Certo. Quem tem dom de contribuir, foi lá e comprou o bolo. Quem tem dom de servir, pegou um rodo e serviu. Todos fluíram nos dons. O que eu estou colocando aqui para você, pastor Francisco, é o seguinte, que alguém pode dizer o seguinte, não, eu não tenho dom para liderar. Então, me parece que há uma grande diferença entre dom e liderança. Entende? É isso que eu queria ouvir de você. Existe uma diferença. Então, assim, muita gente pode confundir dons que todos nós temos. A Bíblia diz que, no mínimo, cada um recebeu um dom, certo, na parábola dos talentos. Certo. Mas a liderança não é para todos? Sim. Então, eu acredito no que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 5, né, e 6 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Então ele começa dizendo que ele nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Vírgula, está continuando. Sim. Então ele diz que ele nos libertou dos pecados, ele comprou pelo teu sangue. E o que ele diz logo na sequência? E nos constituiu reino e sacerdote. Então eu acredito na palavra. Então todos nós, todo aquele que o Senhor perdoou, ele foi chamado. Entende? Agora eu vou chegar na questão dos dons. O que a pessoa precisa entender, e foi muito esse exemplo que você colocou assim, foi realmente poderoso, até vou anotar aqui depois. O que a pessoa precisa entender é que quando Deus salvou ela, Deus constituiu ela para ser um líder na casa de Deus. Constituiu ela para liderar. Existe esse DNA dentro dela, entende? E ela vai perceber isso. Por que nós temos os cursos na nossa igreja? Não é para falar para a pessoa, você tem isso, você não tem. É para ajudar ela a perceber o que ela já tem. E desenvolver o que ela já tem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma irmã em Goiânia, porque eu pastoreei e me converti e fiquei 29 anos em Goiânia. Desculpa, 39. Eu nasci em Goiânia, mas eu converti na Videira, fiquei 21 anos em Goiânia. Tinha uma irmã, inclusive lá no Parque Ateneu, que eu já vou logo para o final da história. Até supervisores regionais, passaram por essa cela. Essa irmã, ela foi uma das nossas anfitriãs, e ela dizia o seguinte, para todo líder que liderava na casa dela, eu não falo. O dia que você me colocar para falar, dar um testemunho, pregar, eu saio da cela. E como o pessoal entendeu que a cela na casa dela, ficava difícil. Então, assim, é você que vai sair. E aí, ela falou, mas a célula, a minha casa, você pode deixar que eu resolvo. E outra coisa, os visitantes que visitaram a nossa célula, você pode ficar tranquilo que eu vou atrás deles. Então, toda quarta-feira, ela lavava com veja as cadeiras. Toda quarta-feira ela arrumava. Não precisava, alguém falou, não, mas uma semana assim, joga uma água apenas. Não, ela lavava, fazia aquilo. E aí, o que ela falou? Como ela é alguém que aposentou, ganhava bem, ela falou, olha, eu já trabalhei muito para o mundo, agora eu vou trabalhar para Deus. Essa era uma colocação dela. Então, quarta-feira, ela tinha netinho, mas ela pedia para o filho, não leva os netos para lá quarta-feira. Quarta-feira é dia de servir na igreja. Eu sou uma líder, ela falava isso. Aí, não permitia que ninguém levasse lanche para a célula. Ninguém. Olha. Ela que fazia comida. Você sabe quantas vezes essa célula já multiplicou na casa dela? 27 vezes. Que é isso? Então, você vê, ela... Porque nós pensamos que somente aqueles que estão falando é que estão liderando. Mas ela era uma grande líder. Ela liderava o ambiente da célula. Sim. Então, ela desligava a televisão, ela aprendeu isso no CTL. Ela
colocava louvor na casa, orava por causa da cadeira. Ela falava isso, que ela colocava a mão na cadeira e dizia, quem sentar aqui, né, quem sentar aqui vai ser tocado por Deus. Então, essa irmã, ela poderia ter falado o seguinte, não nasci com esse dom de liderar. Já que eu não prego, não lidero. Não lidero. Então, acho que as pessoas confundem funções. Né? E como nós somos uma igreja de ministros, muitas pessoas que têm um desejo de ser pastor, alguns concluem, não, eu não tenho desejo de ser pastor, então eu não vou liderar. Mas isso que você colocou é impressionante, que o irmão entendeu que ele é parte de algo maior. Sim. E que ele pode liderar. Agora, a respeito do dom, o que eu creio a respeito do dom? Que se nós formos olhar na palavra de Deus, a Bíblia diz que o dom é algo que você busca. Buscai com zelo os melhores dons. Então, um exemplo. Você entendeu, né, você viu ali uma pessoa sofrendo e você quer ajudar aquela pessoa. Aí você vai orando, outras pessoas começam a procurar você. E aí você procura o pastor diz, irmão, vamos fazer o curso com a gente, vem fazer o cursão, o CTL, vamos aprender aqui conosco, vamos estar conosco na célula. E você entendeu, então, o seu propósito, eu vou ajudar pessoas. Só que aí você entende que agora você precisa de uma capacidade maior. Por quê? Porque você tem desafios maiores. Vai ter que alargar. Mais pessoas estão te procurando. Então, quando Deus quer alargar, né, o seu ministério, Deus quer alargar as suas frentes, eu creio que é nessa hora que você vai entender a necessidade de clamar a Deus por um dom. Mas o dom não significa que quem tem o dom, ele já nasceu para fazer aquilo. O dom é quando uma pessoa tem habilidade dada por Deus, tem prazer, alegria de fazer aquilo. Aquilo flui fácil. Né? Flui de uma maneira assim que ela não tem tanto esforço como um outro tem. Sim. Mas todo mundo pensa também, pastor Mauro, que o dom não pode ser desenvolvido. Né? Então, eu acho que a gente confunde muitas coisas de fora com de dentro. Sim. O Romário, vou falar de alguém da minha época, ele tem um dom de jogar futebol. O fulano de tal tem um dom de tocar. Nós gostamos de olhar os resultados, mas ignoramos o processo. O que aquelas pessoas passam para aprimorar aquilo. O que elas passam no dia a dia. Então, você que está conosco aqui agora, o que você precisa entender? Você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Deus te chamou. E aí, eu tenho uma resposta do pastor Luiz, e alguém perguntou, pastor, eu estou com dúvida acerca do meu chamado. Eu estou com dúvida sobre aquilo que Deus quer me levar. Ele disse o seguinte, o que queima no seu coração? Qual o problema que você fica indignado quando você vê? Ele falou, esse é uma suspeita de onde Deus quer te usar. De onde Deus quer levar você. De onde esse dom, né? De onde essa situação, esse dom vai empurrar você para aquela situação. Então, por exemplo, às vezes você está na rua, você vê aquelas pessoas e fala assim, nossa, por que essa pessoa está sofrendo? Eu preciso ajudar essa pessoa. Podemos dizer que a necessidade que ela enxerga faz parte do chamado de Deus para a vida dela. Sim, porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Circunstâncias que às vezes cruzam no seu caminho é diferente da minha, entende? Então, às vezes eu lido com algumas situações que você vai lidar ou já lidou com isso. Mas, por exemplo, por que aquela necessidade apareceu no seu caminho? Sim. Por que aquela situação... Ou por que você percebeu ela? Por que você percebeu ela? Eu ia chegar nesse ponto. Porque, na verdade, essas coisas que a gente vê numa cidade, você vê em todas. Sim. Mas por que algumas pessoas são tão tomadas por esse encargo, são tão tomadas por esse desejo de ajudar? Eu creio que Deus colocou e plantou isso dentro do coração dela. Aleluia, poderoso demais. Compartilhe aí com o pessoal que você conheça, porque esse assunto aqui... é muito importante. Pastor Francisco, muitos homens não que a mulher não deva liderar, todos, como nós concluímos aqui, foram dotados por Deus de capacidade de liderança, podem não desenvolver. Mas por que muitos homens se eximem da liderança? Quando eu digo exime da liderança, eu não estou dizendo só na igreja. Sim. Na igreja também. Mas muitos se eximem em casa. Então é comum você encontrar mulheres que reclamam, né? E que tomam a dianteira da casa porque os homens não se posicionam como líderes da casa, né? E que é algo interessante. Por exemplo,
uma pessoa que é vendedor. Ele vende, ele trabalha numa empresa, e aí ele cresce ali, ele se torna um bom vendedor. O dono da empresa fala: você vai liderar uma equipe de vendas agora. Ele tem lá, lidera 10 vendedores, e ele tem uma liderança. Certo. Mas aí quando você fala o seguinte: você vai liderar uma célula, ele fala: não dou conta. Às vezes chega em casa, ele abre mão de toda a sua liderança e tudo aquilo fica nas costas da esposa. Então, assim, o que essa pessoa não está enxergando? O que essa pessoa não está vendo? Que ela não consegue exercer a sua liderança em todos os segmentos da sua vida? Olha, essa é uma pergunta muito boa, oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, eu acredito que até mesmo o problema que nós temos na nossa nação é por causa da ausência de liderança, né? Então, o primeiro homem que, quando ele se ausentou da sua posição, do seu posto, do seu lugar, porque Deus tem um lugar para você, tem um lugar para cada homem, de posição, de liderança. E a liderança é proteção, é cuidado. Quando Deus colocou um homem ali, Deus falou com ele. Não é que Deus estava desprezando a mulher, mas Deus está dizendo que o seguinte: o canal de comunicação que eu tenho para abençoar a sua casa vai ser através de você, Adão. Então Deus falou com ele, mas tudo indica que ele não instruiu bem a sua esposa, né? Ele literalmente, eu não sei se porque ele percebeu que ela tinha tantas habilidades, ela era alguém que tinha habilidade, ele falou: acho que ela já concluiu que ela já sabe. Ela fazia parte do jardim que ele deveria guardar. Sim, Deus colocou isso sobre a responsabilidade dele. E Deus deu para ele, né? Por isso que nós acreditamos no que acabamos de falar aqui. Acreditamos que Deus estabeleceu. Exerça domínio, autoridade. E aí o que acontece? Ele, infelizmente, errou, falhou nisso. E é o tanto que quando Deus vai tratar, Deus chama ele, Deus lida com ele. Eu penso que a consequência do erro é que tem produzido, infelizmente, essa ausência de liderança. Que a Bíblia diz que ele teve medo, ele percebeu que estava nu, ele teve medo e ele se escondeu. Eu acho que essas três coisas estão acontecendo nos lares de hoje. Os homens, porque estão debaixo de culpa, de condenação, eles acabam dizendo: que autoridade que eu tenho? Se esconde, porque tem medo de dizer o que é, mas você errou nisso, você errou naquilo. Ah, você não é um bom pai. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele falou: pastor, eu estou convicto que eu não sou um bom pai. Eu falei: ok, quem é o bom pai? Ou quem são eles? Qual que é o padrão de um bom pai? Qual que é o modelo? Qual que é o medidor disso? É o Inmetro? Quem é que mede um bom pai? Quem está medindo? Então, assim, é que as pessoas estão vivendo presas a né? Aqui eu não tenho como falar, a rede social tem aspectos positivos e negativos, mas um aspecto positivo de 30 segundos, 1 minuto e 30 de alguém que ela viu e concluiu: ele é bom. Sim. Em que aspecto? Porque às vezes é tudo uma produção. Aquele cara só grava quando ele está bem, né? É igual nós aqui, nós estamos bem, tal, bem em todos os sentidos, vamos gravar. Se tivesse um doente, um mal, uma situação, fala: não, hoje vamos gravar, não, vamos gravar amanhã. Aí a pessoa olha aquilo e fica comparando. Então a primeira coisa que eu acho que está acontecendo, Mauro, é que o homem perdeu a glória. O que é glória? É opinião positiva. O homem, depois do seu erro, ele perdeu essa glória, essa não opinião, sabe quem ele é. essa opinião positiva dele. Está faltando homens que têm identidade. Qual a identidade? Eu fui constituído por Deus para liderar minha casa. Eu fui constituído por Deus para liderar minha casa. Foi Deus que me levantou. Deus me colocou aqui e eu fui colocado por Deus. Não está falando de capacidade, não está falando que você é pior ou melhor. Deus me constituiu. E cada vez que esse homem diz: eu sou o líder da minha casa, eu cuido da minha família, eu sou o provedor da minha casa, mas ele recebe. Ao que tem se lhe dará mais e mais. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não é de se assustar tanta gente que tem sido tirada da liderança dele? Por quê? Porque ele não honra quem o colocou ali. Então Deus colocou o homem. E qual que é o problema? O mesmo problema que eu vejo em Adão, eu vejo hoje também na nossa sociedade. É o homem que não entende a sua identidade. E aí, por causa do seu erro, ele aceita a culpa, né? Porque, se a gente for honesto aqui, na maior parte das vezes, quando tem uma discussão entre o casal ali,
Qual que é a conclusão? O homem está errado. E se tiver certo, em algum momento vai acontecer que aquilo vai se voltar contra ele. Alguém até brincou que esses dias você é muito ruim quando você ganha uma briga. Alguém falou, né? Ou eu discuti com a minha mulher aqui e ela disse que eu tô certo. E agora, o que eu faço? O cara falou, cara, não sei, só sei de uma coisa. E isso é uma cilada. Então, assim, porque... É melhor estar errado sempre. Então, o cara, ele errou, ele fica culpado. Porque ele tem culpa, ele acha que não tem autonomia, autoridade para liderar a sua casa. Outra coisa, ele vê a esposa, as mulheres são realmente, elas são esforçadas, né? Mulher dotada de conhecimento, elas têm uma habilidade, uma facilidade para lidar com as coisas. E aí qual que é o problema? Alguns homens olham e dizem o que para ela, diante da situação? Ela tem mais capacidade do que eu. Vou colocar isso aqui na mão dela. Vou colocar isso, vou colocar aquilo, vou colocar aquilo. E todos nós sabemos que quando o homem não lidera, a mulher vai liderar. Você crê, pastor Francisco Vaz, que, por exemplo, numa casa, às vezes, o próprio ambiente gera esse espírito de acusação e, às vezes, o espírito de acusação leva ele... Eu acho que essa sequência que você colocou, ela é perfeita, né? Ele percebeu que estava nu, ele teve medo e ele se escondeu, né? Então, por exemplo, às vezes o homem dentro de casa, por um erro, por uma falha, que alguém vai apontar, pode ser a esposa, falando do homem, pode ser vice-versa também. Sim, claro. Então, alguém destacou o erro dele. Aí aquele erro gerou nele o quê? Acusação. Ele ficou com medo agora, receoso. E aí agora ele se esconde do posicionamento de liderança dele dentro da casa. Então, por exemplo, às vezes ele não conseguiu prosperar como deveria. Em algum momento a mulher fez uma crítica, ou os filhos fizeram uma crítica, alguma coisa do tipo, e por causa daquele argumento que foi colocado para ele, agora ele também não quer exercer liderança. Sim. Entende? Então, assim, você acha que isso pode inibir ele de exercer? Porque eu percebo, assim, que tem irmãos que querem. Certo. Eles querem. Mas na hora que eles começam a exercer liderança, mas eles também não querem o conflito. Sim. Não querem a briga, não querem a confusão, não querem resolver essas coisas. E aí ele exime da liderança? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que acontece isso. É porque em algum momento ele errou. Mas quem nunca errou? Tudo bem, talvez essa resposta não seja uma resposta tão boa. Mas o fato é, se ele errou, vamos focar em corrigir o erro. Isso não muda o fato. E não eximir a liderança. Não muda o fato que ele errou. Então eu sempre falo, ataque o problema, não a pessoa. Não fique se atacando. Então eu errei, não vou reproduzir esse erro, isso está errado. Eu vou lidar com esse erro dessa maneira, mas o fato é, Deus me colocou, eu vou levantar a cabeça, eu vou fazer uma reunião aqui, olha, eu falhei, isso aqui não deveria acontecer, foi uma falha minha, mas eu continuo acreditando que vai dar certo, né? Eu vou corrigir algumas coisas e nós vamos avançar. E aí ele entende que, infelizmente ele não entende, que tem um processo que faz parte da vida e faz parte de onde você quer chegar, um processo que é, às vezes, difícil, de retomar isso novamente. Né? Um processo que às vezes ele tem que encarar isso de frente e dizer, isso aqui está fora, eu não estou liderando a minha casa, não estou cuidando da minha casa como eu deveria, eu agora entendi pelo Espírito, o Senhor me mostrou, eu sou o líder da minha casa, e liderança, diga-se de passagem, em relação a isso, não está ligado com qualificação em primeiro lugar, está ligado com posicionamento. Sim. Deus colocou. Às vezes, a mulher tem mais habilidades do que um homem em algumas áreas. Que podem ser delegadas Sim. a ela fazer. Né? E eu gosto do conceito de liderança. Liderança é aquele que lidera a melhor ideia. Às vezes a melhor ideia não é a minha. Às vezes a melhor ideia é da minha esposa. Lidera a opinião dela, a ideia dela. Né? E às vezes o que vai ser executado, ela pode até executar melhor do que ele em determinadas coisas. Né, por exemplo, fazer a compra da casa. No caso, você gosta de fazer. Mas eu não gosto. Então, e a minha esposa faz muito bem. Então, isso é delegado a ela. Não precisa de eu sair de casa e ir lá no supermercado para fazer a compra. Primeiro, que eu não gosto. Segundo, que ela sabe fazer. Então, isso pode ser delegado. O que eu percebo em muitos homens, aí você me ajude, é assim, que parece que é 8 ou 80.
É. Ou ele diz, quem manda aqui sou eu, Bate na mesa. ou ele exime da liderança. É. Eu lembro, um tempo atrás, Deus me deu uma direção de vender o que eu tinha para investir. Dizem que quem mora de aluguel é rico, quem tem casa própria é pobre. Então eu tô rico. Então eu vendi a casa, vendi as coisas que eu tinha, fui morar de aluguel Certo. para investir. Mas antes disso, eu vendi minha casa e minha esposa queria um apartamento. Então eu comprei o apartamento, reformei o apartamento do jeito que ela quis, ela que escolheu tudo, reformamos o apartamento e fomos morar lá. Só que eu não tinha o dinheiro para investir, que eu queria. E aí, o que acontece? Falei para ela, a direção para nós é essa, mas ela não queria. Então eu tenho dois caminhos, né? Eu fiquei pensando. Tem dois caminhos. Ou eu bato na mesa, que vai ser uma confusão na casa, ou eu tenho que convencê-la. Nesse caso, eu fui orar. Né? Nós somos espirituais, eu fui orar, Deus falou com ela. Ela um dia chegou para mim e falou, não, pode vender o apartamento, pode fazer o que você acha que tem que fazer. Foi quando eu vendi, comprei um lote, estou construindo uma casa para vender. Mas o que acontece? Eu acredito, e aí eu quero te ouvir, que tem muitos irmãos, e nós estamos falando de uma liderança dentro da casa agora, que assim, ou ele bate na mesa e diz que manda, e é ruim isso, porque mulher nenhuma Obrigado a submeter a isso, né? submeter a isso. Do outro lado, ele não tem no meio do caminho aqui a sabedoria, ou de aprender, como você mesmo bem falou, desenvolver a liderança, ele exime. Do lado de cá, não faz nada, deixa tudo para a mulher. Hoje está comum, por exemplo, mulheres que sustentam a casa, Sim. mulheres que lideram tudo, mulheres que dizem o que tem que fazer. Não que ela não deva fazer determinadas coisas, mas o homem foi constituído como líder. O que nós devemos fazer, no caso da igreja, irmãos que estão nessa condição? A gente aconselha, a gente cria um curso de como ser marido, como ser líder em casa. Como liderar a sua casa. Arrasta para cima. Então, é uma situação assim que amplia muito, né? Porque nós encontramos isso, como você, eu sou pastor e também supervisor, então a gente lida com muita situações como essa que você colocou, né? Então, essa questão de liderança mesmo. Por exemplo, eu gosto de fazer compra, mas nem sempre eu faço, até mesmo por causa do meu tempo. E minha esposa desenvolve isso bem. E até falou isso. Infelizmente, hoje nós vivemos um lugar onde parece que as pessoas querem, rotular muito. Então, isso aqui é você que faz. Isso aqui... Não, isso não é coisa de homem fazer. Isso aqui não é coisa de mulher fazer. Entende? Mas quando nós entendemos que a minha casa é como se fosse uma, espiritualmente falando, ou naturalmente falando, melhor dizendo, uma empresa. Se nós desenvolvermos ali os dois trabalhando, ela vai crescer e ela vai prosperar. Sim. Ela vai avançar. Então é o seguinte, olha, eu estou ausente, então você cobre essa parte. Olha, agora eu não posso fazer por conta disso, preciso que você faça isso. Então tem situações na minha casa que eu preciso fazer, que é papel da minha esposa fazer. Mas um momento, por exemplo, ela tem uma conferência em Goiânia. Deixa comigo. Sim. Eu vou organizar essa semana, questão de escola, comida com os meninos e tal. Por quê? Porque ela desenvolve isso há muito tempo. Só que alguns, às vezes, por essa questão de ter uma formação, talvez, na infância, ou os pais que, uma casa disfuncional, o pai diz, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Homem não faz isso. Isso aqui isso não é seu papel. Por causa disso, eu acho que existe uma confusão na mente da pessoa. Existe uma confusão na cabeça dela do posicionamento de líder, né? De um posicionamento daquilo que ele deve fazer. Então, lá em casa não é Francisco versus Larissa. Nós não estamos um contra o outro. Sim. Eu detesto quando eu vejo jogo de futebol, tem muito tempo que eu não assisto, mas quando o jogador fala assim, o time dele perdeu de 3-2, ele fez 2 gols, ele vai lá e dá uma entrevista dizendo, eu fiz minha parte. Se fiz 2 eximiu, gols. se excluiu da equipe. Mas às vezes se ele tivesse voltado, ajudado, eles levaram 3 gols de cabeça, como um time aí do Flamengo esses dias perdeu 3 gols de cabeça. Se às vezes o atacante tivesse voltado para ajudar o time lá atrás, eles poderiam ter saído com a vitória. Mas a mente do cara é o seguinte, eu fiz a minha parte, né? Então, eu não acredito totalmente que ele fez a sua parte se o time perdeu.
Entende? Então, por exemplo, se eu faço a minha parte e a minha casa está com problema, eu perdi também. Então, existe essa competição, pastor Mauro, dentro da casa hoje. Existe essa competição. A liderança, quando você tem um choque, como esse no seu caso, você é o maduro, né? Desculpa, o espiritual. Eu vou orar. Isso mostra maturidade. Quem é imaturo, ele fala o seguinte, eu queria fazer isso. A esposa diz não, porque eu quero uma casa para nós, eu quero ter segurança. Ela também está certa. A pessoa não tem algo que eu chamo de maturidade, que é importante. Isso você ganha andando com homens de Deus, servindo homens de Deus, aprendendo com homens de Deus, ouvindo, né, a palavra, crescendo nisso. Eu cresci nessa maturidade de observar a postura de alguns homens, de persuadir. Como a identidade do cara é tão volátil, o que ele diz? O não da esposa, ele está dizendo o seguinte, ela não me respeita, não me honra. Se fosse o pastor Mauro falando lá em cima, ele ia honrar. Então ele fica o tempo todo se comparando com outra pessoa. A esposa não está... Então, assim, essa questão de liderança, eu tenho um conceito disso. Tem liberdade de falar aqui? Sim. Se você não se lidera, não lidera suas emoções, não lidera a sua identidade, quem você é em Deus, se você não entende quem você é em Deus, vai ser difícil você liderar qualquer outra coisa. Porque qualquer um não do outro está me diminuindo. Pessoa então, você desequilibrada nas emoções. Então tem homens que também, eu preciso agora falar com eles, é que é difícil a mulher submeter a ele. Por quê? Porque ele não aguenta ouvir um não. E nós brasileiros sabemos disso. O brasileiro ele tem essa tendência de ser, às vezes, imaturo com algumas coisas, né? Muito... Você não acha que tem homens que parecem muito com mulher? Por exemplo, mulher fica ofendida fácil. Mulher emocionalmente, não vou falar que ela é desequilibrada, não. Mas a parte frágil. O homem deveria ser uma pessoa mais forte na casa. Mas o que a gente vê são homens magoados, homens ofendidos, entende? Então, por exemplo, eu estava aqui um dia, saindo do nosso prédio, e um motoqueiro veio na calçada. Veio na calçada, passou, aí eu gritei para ele, falei, ei, aqui não, aqui é a calçada. Ele virou a moto, passou e me xingou todo foi xingando, eu descendo a calçada e ele me xingando. Eu entrei para dentro do prédio, a minha secretária viu aquela cena e falou, nossa, pastor, que coisa terrível. Eu falei, o quê? Eu nem o conheço. Como é que eu vou ficar ofendido por alguém que me xingou na rua? Sei nem quem é. Exatamente. Entrei na maior tranquilidade, fui para minha sala, fui estudar a Bíblia. Sim. Entende? Então, assim, por que eu vou ficar ofendido? Sim. Não tem motivo de ficar ofendido por nada. Agora, o que eu vejo dentro das casas é assim, homens que não deveria, feridos, ofendidos, porque me humilhou, porque... Não, é homem. Sim. Homem não pode ser tão frágil assim. Não pode, não deveria. Então, é por isso que eu falo, a liderança começa dentro de você. Liderança começa... Alguém brincou esses dias, né? Se você não arruma nem sua cama, quer ganhar uma geração e tal. Mas isso começa dessa forma. Então, por exemplo, você chegou lá para sua esposa, eu quero vender. Dentro de você já está tudo resolvido, porque você viu isso. A sua esposa não viu. O fato dela dizer não para você não está dizendo que ela não confia na sua maturidade, não está dizendo que ela não acredita que você é um bom administrador, ela não está dizendo que nós vamos quebrar e vamos ficar sem casa. Ela está insegura. Por que ela está insegura? Eu sempre entendo isso. Porque tem coisa que ela não viu ainda. Eu vi. Então, cabe a mim, o Senhor falou comigo, né? Então, Deus não falou com Abraão e Sara. Deus falou com Abraão, sai da sua parentela, da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Cabe agora Abraão, como líder, comunicar com a esposa dele. Entende? Então, às vezes, o que falta é isso, essa paciência para a pessoa lidar com o problema e não ficar se colocando na questão. Sim. Ataque o problema, não a pessoa. Lide com o problema. Então, o fato que ela falou não quer dizer, não, Mauro, você não é um bom administrador. Não, Mauro, você não confia na sua habilidade. Homens sensíveis demais recebem tudo como algo pessoal. Então, você não acredita em mim, então não me confia, então isso aqui que eu construí, tudo isso, ela não falou nada disso. É porque a pessoa já tem um pensamento, eu sempre falo, se você for resolver uma questão,
aquilo precisa estar bem resolvido dentro de você. Ou então não fale. Por quê? Porque senão você vai trazer coisas lá de Sim. fora, o que aconteceu lá, para dentro da situação. Então, uma vez que eu estou convicto, que eu estou claro que Deus falou comigo, cabe a mim fazer o quê? Vou procurar minha esposa, mostrar para ela a importância disso, mostrar para ela os benefícios disso, mostrar para ela o lucro disso e ter a paciência para ela ser persuadida durante esse tempo. Então, deixa eu falar, a liderança, Mauro, hoje, para mim, ela passa muito mais em persuadir do que simplesmente você dizer, nós vamos fazer isso. Influência. Agora, me fala um negócio. Como que a gente separa as coisas? Por exemplo, o que é maturidade? O que é desenvolvimento? Então, eu vou te contar para você poder nos ajudar nisso. Então, por exemplo, eu acompanhei um casal um tempo atrás, Certo. que a mulher ganhava um salário X. E o marido ganhava um terço do salário dela. Ok? Tem muitos casais dessa forma. Essa irmã, o entendimento de submissão, queria alçar o marido como líder da casa. O que ela fez então? Ela pegava todo o recurso dela, que ela ganhava, que era 3 vezes mais que o dele, passava para ele. Certo? Aí um mês ele comprava um iPhone novo, deixava cortar a energia. Aí ele comprava roupa nova e atrasava a prestação da casa. Aí ela pegou o dinheiro de volta. Não passava mais o dinheiro para ele. Aí eles começaram a ter uma confusão em casa. Vieram me procurar. E aquela situação armada. Porque ela não confiava mais nele. Aí o que eu te pergunto é assim. É falta de desenvolver a liderança, de aprender a lidar? Ou é falta de maturidade? É uma pessoa que cresceu, mas ainda tem cabeça de menino de 14 anos. Quer comprar um iPhone novo, quer comprar um tênis novo. É maturidade ou é uma liderança que não foi desenvolvida? Então, Mauro, eu acredito que tem as duas coisas aí, mas vamos caminhar nessas duas coisas. Primeiro, a maturidade é fruto de experiências que você tem e de respostas que você vai dando a isso. Entende? Então, uma pessoa... pastor, eu sou imaturo mesmo, eu sou imaturo. Então, eu sempre digo, você vai permitir até quando ficar com esse discurso? Repetindo isso. Você já virou um canto, igual o vinil furado, sempre fica na mesma coisa. O que você está fazendo para mudar isso? Né? Então, a maturidade é fruto de contemplação, é fruto realmente de você caminhar com pessoas que estão indo na mesma direção. Quando eu era menino, então tem um tempo bom de ser menino. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu desenvolvia as coisas de menino, eu agia como menino. Agora eu me tornei homem. Né? Então agora eu casei, agora eu migrei. Agora eu vou andar com outras pessoas, eu vou desenvolver outro comportamento. Mas aí quando a pessoa continua com o mesmo comportamento, né? Parece que, igual, por exemplo, eu lembro da minha época de adolescente, o meu sonho, porque eu era influenciado por uns primos, é ter um certo tipo de carro rebaixado, com um tipo de roda. Então, na vida funciona isso. Na vida é assim. Você tem desejos e não tem dinheiro. Depois você tem dinheiro e entende que aquele desejo é para aquela época. Depois eu prosperei. Eu tenho condição de ter um carro rebaixado? Tenho, qualquer um que eu quiser. Não qualquer um, né? Mas assim, daquele tempo, sim. Daquela idade, lá de 1970, você tem condição. Não, 70 não. Minha geração é outra. Dá para perceber aqui no podcast. Aqui. Então, mas hoje já não cabe mais. Passou. Só que aí tem gente que não entende isso. E aí ele não desenvolve a maturidade para entender o que se espera dele. Maturidade é o que se espera de você para esse tempo agora. E aí, eu quero respeito da minha esposa, mas você age como menino. Entende? Agora, como que eu posso então, pastor? Você falou disso, eu quero me tornar alguém maduro. Aí você vai desenvolver sua maturidade. Como que você desenvolve sua maturidade? Como que uma pessoa desenvolve a maturidade? Entendendo que certos tipos de comportamento não cabem para uma pessoa da sua idade. Não é para ele mais. O homem casou. Eu sempre falo, o que você leva para sua casa depois que você casou, fala muito a seu respeito. Se você levou a primeira vez o videogame, você não deveria sair porque casou. Um dia eu ministrei sobre isso. Falei assim, depois que você casou, o que você levou? Porque se você fica nada contra videogame e nem a favor para homem casado. Não dá, toda hora o cara lá, meu PlayStation.
É um cara casado com filhos. Não tem problema nenhum ele jogar o videogame. Sim, eu tenho um filho de 15 anos. Uma hora eu sento com ele lá e jogo. Eu tô dizendo assim, o cara acabou Sim. de casar, né? Ele desenvolveu algumas coisas. Aí ele diz, mas minha esposa não me respeita. Ô filho, mas por favor, Você ela não te é, vê mano. fazendo o quê? Ela te vê administrando de qualquer maneira. Ela te vê sacrificando pelo quê? Então, eu acredito que essa maturidade ela é desenvolvida quando você entende o seguinte também. Onde que eu quero chegar? O que eu quero ter? Com essas atitudes eu não consigo. Então eu preciso entender o seguinte. Por exemplo, eu tinha um problema financeiro. No início do meu casamento eu tinha um problema financeiro. Eu fui lidar, orar e tudo. E eu senti o Espírito dizendo para mim, eu não tenho prazer nisso. De ver você passando por essa dificuldade. E aí eu fiquei indignado com a situação. E orava por isso. Aí o Senhor disse para mim. A referência que o Senhor mostrou para mim, por incrível que pareça, né, revelação, é aquilo que o Senhor te mostra. Foi o momento que Moisés está conduzindo o povo na saída do Egito. Que Moisés foi clamar ao Senhor, porque os homens, né, Faraó com seus 600 carros estão vindo, e de repente eles estão diante do mar, e o Senhor, por não ter sepulcro lá, nós íamos morrer aqui. E a resposta do Senhor para Moisés foi o quê? Por que clamas a mim? Ordena ao povo que marcha, põe o seu bordão na água. Poderoso. Então o Senhor falou comigo, você está orando por algo que você pode desenvolver. Eu já ouvi sua oração. Vai desenvolver sobre isso. Aí eu lembro até dos livros que eu li. Um livro que me marcou muito foi o Toque de Midas, do Kenneth Reagan. Sim. É um livro muito bom sobre prosperidade. Eu fui ler outros livros sobre organização financeira. Eu fui ler livros, eu fui pesquisar sobre isso, fui aconselhar com pessoas que estavam na minha frente. E as pessoas dizem, me mostra como é que está seu comportamento aqui. Peguei, lembro exatamente do lugar, uma folha e tal. Aí o que acontece? Tem gente, como talvez o meu exemplo aqui vai identificar você, você não teve um pai que te ensinou. Sim. Não foi ensinado isso na escola. Só que nós vemos para a vida da igreja, nós entendemos o seguinte, que muitas coisas vão acontecer, mas há outras que o milagre precisa ser provocado. Eu preciso, literalmente, acreditar que Deus quer me levar a ter uma independência financeira, prosperar, mas eu preciso saber, porque a vida é o seguinte, o que te promove? O conhecimento que você tem. O que te prejudica? O conhecimento que você não tem. Sim. Então, não é a verdade que liberta. Sabedoria, né? É saber. Saber. Então, aquilo que você sabe te promove. E aquilo que você não sabe, às vezes, você fica... Agora me fala um negócio, pastor Francisco. Pois não, vai lá. Esse assunto está poderoso demais. Eu acredito que muita gente está sendo muito abençoado com esse entendimento, com esse conceito, né, de liderança. Mas vamos lá. Mesmo o marido em casa, o pastor na igreja, o líder de célula, o líder na empresa... vamos trabalhar que ele está amadurecendo e que ele não é frágil, não vai se ofender. Como nós lidamos com as críticas? Porque elas vão acontecer, Sim. Seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho, alguém vai ser levantado. Jesus foi criticado, Moisés se levantaram contra ele, todos tiveram suas lutas. Paulo chega a escrever, né? Que ia entregar nas mãos de Satanás, nas mãos de Satanás foi 1 Coríntios 5:1. Mas ele fala lá de Alexandre, o latueiro, que lhe causou muitos males, o Senhor vai lhe dar a paga. Né? Então, assim, todos enfrentaram críticas, oposições e dificuldades. Como, principalmente com a crítica, você lida com ela no aspecto de permanecer firme na sua liderança? Então, eu volto na questão da identidade. Primeira coisa, né? Quando você tem a sua identidade, quando você tem clareza da sua identidade, você tem clareza do seu propósito. Então, eu tenho uma clareza da minha identidade. Eu sou o líder da minha casa. Deus me comissionou para proteger minha esposa, para guardar a minha esposa. Eu tenho essa identidade, eu sou o líder aqui da minha casa. Qual que é o propósito disso? Ser uma coluna, proteger, guardar a vida deles. As críticas fazem parte da vida. Quem não construiu nada é porque realmente em algum momento ele parou no meio do caminho por conta disso. Então eu tive situações onde eu também fui criticado, né, na minha liderança, tanto em casa como na obra também. Mas o que me fez permanecer? O que me fez?
foi entender o seguinte: olha, eu tenho um propósito. E Deus me comissionou para esse propósito. Isso aqui não vai me parar. Por que não vai me parar? Porque o propósito que está diante de mim é maior do que isso. Agora, eu faço autoavaliação de algumas coisas? Sim. Quem que eu avalio? Pessoas que têm relevância para mim. Um exemplo, você é meu amigo. Uma mensagem sua me faz parar para avaliar. Uma palavra sua, uma correção sua. Depende de onde vem a crítica. Sim. Um exemplo, se você fala na minha vida, eu vou parar para ouvir. Tem certas pessoas que elas têm uma relevância. Elas têm uma importância na minha vida. Agora, tem outras que elas vão criticar por quê? Porque é a lente delas. A lente dela é da crítica. Se os olhos dela é bom, o corpo é bom, mas tem gente que tem olhos maus. Eu até faço diferença, pastor Francisco Vasco, da crítica e de, como é que eu vou chamar a outra coisa? Porque muito se fala assim, é uma crítica construtiva, né? Tem essa história. Eu acho assim, quem não construiu nada não deveria criticar nada. Exatamente. Só faz crítica construtiva quem construiu alguma coisa. Exatamente. E esse que construiu alguma coisa, ele não faz crítica. Porque ele sabe quanto Ele custa. te ajuda. Ele sabe, ele quer te ajudar, ele quer ser um suporte para você. Então, quando você está falando, uma mensagem sua, uma palavra sua, mas a palavra que vem do amigo, a mensagem que vem do amigo não é uma crítica. Não é uma crítica. É dizendo, amigo, eu percebi que você falou determinada coisa. Eu não sei se você já... eu gosto de usar essa ilustração. Então, por exemplo, nós estamos os dois num restaurante, comendo um bom restaurante italiano, comendo um bom macarrão, que eu sei que você gosta e eu também. A gente senta para comer um macarrão, mas na hora você está comendo, por algum motivo, pregou um macarrão aqui no seu queixo e você está aqui falando comigo. Então, a crítica é o seguinte: nossa, mas o cara tá horrível. Se ele percebesse o quanto esse macarrão tá terrível aí no rosto dele, isso é crítica. O que é outra coisa que eu não estou sabendo identificar aqui? Amigo, tira aí. Aí você vai e tira aquele macarrão. Então, eu não acho que o que eu estou fazendo é uma crítica. Eu estou te ajudando. Sim, claro. O crítico é aquele que se coloca de fora. O crítico ele quer diminuir, né, Mauro? Infelizmente, nós temos dentro da casa maridos que não sabem dar feedback para a esposa e esposa que não sabe dar feedback para maridos. E também na liderança. A crítica é tudo aquilo que vem para diminuir você, né? Que vem para te abater, que vem para checar a sua motivação. O Mauro agora fez um estúdio, uma questão de um podcast, ele quer aparecer. Isso é crítica. Por quê? Porque a pessoa não conhece a motivação do seu coração. Você quer edificar, mas ela tem um olhar de alguém que está está tentando te rebaixar. O pastor Mauro, a videira, era uma igreja que antigamente amava, depois que ela cresceu, ela não ama mais. Você vê, isso é crítica, né? Então, às vezes, um líder, como lidar com um tipo de crítica como essa? A pergunta geralmente, quando vem esse tipo de pergunta, não é verdadeira. Não é de gente saudável emocionalmente, espiritualmente principalmente. Não é gente que, de repente, contribui. Ele mostra para você um problema e também se coloca como parte da solução. Ele é alguém que só quer criticar, porque é algo negativo. Ele não é parte da solução, não quer ser parte da solução, ele só quer realmente checar ou rebaixar você ou querer colocar você para baixo. Eu sempre falo o seguinte: você nunca vai ver um pastor de uma grande igreja criticando um outro de uma grande igreja. Não, ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho, ele sabe o que ele trilhou para chegar ali. Mas é engraçado como o da pequena igreja se dá o luxo de criticar o da grande igreja, porque ele não sabe o caminho. Perdeu o zelo, perdeu o amor, ele não sabe não tem presença, porque ele não sabe. Então, como que um líder lida com a crítica? Como Jesus lidou, né? Ele se tornou alguém surdo. Como, eu acho que um exemplo prático, duas pessoas que nos edifica, Velho Testamento, Davi. Porque os irmãos dele o criticou, dizendo: você é presunçoso. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E a Bíblia diz que ele não deu ouvidos. Mas quando Golias afrontou o exército de Deus vivo, a Bíblia diz que Davi ouviu. Entende? Então, quando você está focado num propósito, quando você está focado em algo que Deus designou para fazer, você vai entender aquilo que você ouve como um combustível. Agora, tem certas coisas que não dá para você parar. Você está ocupado demais. Neemias também estava edificando algo.
Tobias e Teve Sambalate, oposições e crítica, dizendo, esse negócio não vai dar certo. De dia e de noite, teve que colocar a guarda. O que ele fez? Ele ignorou. Então, todo grande líder, ele vai passar pelo processo da crítica. A crítica, eu acho que ela checa sua motivação. O importante é o seguinte, eu estou bem com Deus, eu estou em paz com Deus? Estou. Aqueles que estão próximos a mim, conhecem a minha motivação? Conhecem. Sabe para onde nós estamos indo? Sabe? Então, quer saber de uma coisa? Eu ignoro isso. Volto, continuo fazendo. Pastor, mas e aí, o que você vai fazer? Segunda-feira você volta a fazer o que você faz todo dia. Você continua. Sabe por quê? Vamos ver quem que vai prevalecer. Se é a crítica dele ou se o que você está fazendo. Uau, Temos coisa poderosa. Poderoso. Aleluia. Eu queria ter mais tempo, pastor Não Francisco. acredito que já terminou. Pois nós temos que encerrar. Você veio aqui. Maravilha. Está na nossa cidade. Não veio só em função do podcast. Mas eu estou aberto. Pode me Está chamar aqui que eu para venho. outros motivos. Mas é muito bom recebê-lo, ouvi-lo sobre liderança. Você, de fato, é um perito nessa questão de liderança. Tem frutos nessa área. Não só em BH, como também em Goiânia, de onde você veio. Todas as sextas-feiras você tem um assunto como esse aqui e nós vamos compartilhar com você sempre assuntos relevantes para abençoar a sua vida. Pastor Francisco, se despeça e faça aí as suas considerações. Aleluia. Em primeiro lugar, muito obrigado, por estar aqui com vocês. Realmente, cada vez que eu venho a Palmas aqui na Videira, eu sou inspirado com algo. Então, toda essa questão aqui da estrutura, do podcast, da ideia, das suas perguntas, bem colocadas, me inspirou também a reproduzir isso. E o que eu quero falar a respeito de liderança para concluir com você é o seguinte: volte-se para a sua identidade. Ok? Volte para a sua identidade. Muitas vezes nós somos influenciados por aquilo que as pessoas falam, vivemos muito comparando. Volte para a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Eu sou um filho amado. Deus me ama, Deus tem pensamentos bons a meu respeito. Deus está planejando coisas boas, eu vou crescer, eu vou avançar. Se isso aqui não deu certo. Não foque no problema. Cada vez que você foca no problema, o problema engrandece. Aquilo que, não que nós estamos diminuindo o tamanho, mas aquilo engrandece. Eu não vou dar conta a respeito disso. E todas as vezes que você também errar como líder, você às vezes tropeçou, talvez eu quero falar isso para você aqui, o que você tem que fazer? Observar e olhar o tanto que Deus já te abençoou, o tanto de coisa que Deus usou você para fazer. Porque às vezes nós somos tão críticos a respeito de nós mesmos, que nem precisa do diabo fazer o trabalho dele. Ele diz, não, esse aqui já está fazendo. Porque critica demais. Mas a crítica tem sido por quê? Porque você fica se comparando. Eu vou finalizar dizendo isso. Nesse tempo agora, aqui eu posso falar, porque você é meu amigo, eu tenho a liberdade. Nesse tempo agora, exclusivo nesses meses agora, eu resolvi diminuir o meu acesso à rede social. No sentido daquilo que eu ficava observando. Porque eu percebi em alguns momentos que a gente fica o tempo todo olhando as pessoas não para serem edificadas. Estou falando do meu caso, às vezes. Sim. Você fica olhando e o tempo todo fica se comparando. E cada vez que você se compara, você acaba... O sentimento que você tem não é bom. Não é bom. Você fica desqualificando. E o que o Espírito falou comigo? Volte para a sua identidade. Volte para a sua identidade. Quem você é em Deus? Quais os pensamentos que Deus tem a seu respeito? O que Deus te chamou para fazer? Então, eu estou respondendo nesses dias essas perguntas para mim mesmo. Estou reafirmando isso para mim mesmo. Você foi estabelecido por Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado para ser pai. Deus te deu a graça de liderar a sua casa, suas finanças, a igreja, uma rede de igrejas. Então, foque-se nisso. Foque-se naquilo que Deus... Porque senão você fica pensando que só o outro que está fazendo algo relevante, só o outro que está construindo algo relevante, e que você está muito distante daquilo que Deus planejou para você. E quando isso acontece, você aceita a culpa, paralisa a sua liderança. Paralisa o que Deus chamou você para fazer. E se Deus chamou você para ganhar uma pessoa? Aleluia. Amém. Lidere até o final. Que Deus te abençoe ricamente, abençoe essa igreja e a todos que participaram conosco. E peço uma coisa aqui, posso fazer um pedido? Pode. Não esqueça de mim, me convide para mais programas como esse. Obrigado. Estará aqui em outras vezes. Fica a mensagem, volte para a sua liderança, para a sua identidade. A sua identidade vai ser o suporte para a sua liderança. Deus abençoe você,
Toda sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui. E eu quero pedir para você que não é inscrito ainda, que se inscreva no nosso canal e acione aí aquele sininho que vai sempre te avisar quando os vídeos novos forem postados aqui e os podcasts acontecerem. Deus te abençoe. Até sexta que vem.